Mas tome aí o seu caderno de anotação, ou o seu local onde você faz os seus apontamentos. Abra aí deixa a Bíblia aberta. O texto que eu anunciei para vocês aí na descrição, a Mateus capítulo 7, o versículo 21 ao 23. Ok? Então olha só, começamos com Mateus 7, com esse texto base, porque ele é muito importante, porque ele fala diretamente de dons. Mateus 7, 21, de dons e de líderes dentro da igreja, certo? Em Mateus 7, 21 está assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, já começa assim, tá claro. Quem não fala que Jesus é Senhor? Né? Todos dizem que, a não ser o satanista, mas todos dizem que Jesus é o Senhor. Não importa a religião da pessoa, Jesus não. Jesus tem um respeito por Jesus. Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todos nós sabemos disso. Versículo 22 ataca diretamente um equívoco. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? É pesado. Sim, profetizaram no nome de Jesus. Não foi um dom? O dom não veio de Deus? O dom não é de Deus? Sim, é. E foi usado. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Olha, não há um dom de expulsar demônio, que expulsa-se demônio por autoridade. No entanto, provavelmente, dependendo do nível de confronto, de exorcismo, dependendo do nível de exorcismo, um dom no mínimo do Espírito foi usado, que é o dom de discernir espíritos. Então pode estar operando aí, ok? Nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, é o dom de operação de milagres. Né? O que Jesus vai dizer para estes líderes? São líderes, portanto são pastores, né? São falsos líderes, falsos pastores, ou começaram muito bem como líderes e pastores e desviaram-se no processo, equivocaram-se no caminho. Mas a gente não sabe aqui, não diz, mas no entanto, não fizemos isso? Não usamos corretamente os dons? Sim, usaram. Os dons não vieram do teu Espírito? Sim. Os dons não são santos? São. E eles usaram? Usaram. Mas olha o que Jesus diz no versículo 23. Fecha a porta. Jesus diz o seguinte: então lhes direi claramente ou abertamente, né? Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade, dependendo da tradução que você usa. Eu nunca conheci vocês. Como é possível? Essa é a pergunta que precisa ser respondida, né? O uso errado dos dons do Espírito Santo. Eu fiz duas perguntas, né? A primeira pergunta a ser feita é possível ao ser humano se utilizar de forma equivocada e errônea, com interesses próprios, os dons de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que Deus permitiria um ultraje desse com algo que vem dele? São perguntas gravíssimas, não são? Quer dizer, ora, é possível o ser humano atrapalhar? Quer dizer, o ser humano tomar algo que procede do Espírito de Deus, os dons que vêm do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, usar em benefício próprio? E ainda mais, e Deus deixa? Por que Deus deixa? Porque Deus deixou. No caso aqui, como vimos em Mateus 7, do 21 ao 23, eles usaram os dons do Espírito. Jesus não diz que lá no julgamento, lá final, Jesus não questionará o uso dos dons. E Jesus não disse que eles usaram os dons errados. E nem disse que esses dons eram de demônios. Ah, não, isso aqui é uma contrafração da obra de Deus,
Aqui foram os espíritos malignos que usaram eles para fazer milagres, os espíritos malignos que usaram eles para expulsar demônios. Como? Jesus disse, Satanás não pode expulsar Satanás. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividindo o seu próprio reino. Você acha que Satanás é burro a esse ponto? É o que Jesus está perguntando. Você acha que Satanás é tolo a esse ponto? De dividir o seu próprio reino? Claro que não. Então, lembrem-se disso, que Jesus não é eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Quer dizer, Satanás não expulsa Satanás. Ah, que o demônio faz isso para enganar as pessoas. Faz não, filho. Ele não se preocupa com isso. Ele não expulsa ele mesmo. Ele não faz isso. Ele não expulsa seu reino. O próprio Jesus, palavras de Jesus Cristo. Satanás não expulsa. Se Satanás faz isso contra si mesmo, ele está indo contra aquilo que ele mesmo acredita, contra aquilo que ele está tentando implantar. Ele não vai fazer isso. Daí que Jesus diz, uma casa dividida contra si mesmo, um reino dividido contra o outro. Se Satanás expulsa Satanás, como é que vai prevalecer o seu reino? Não pode. Então Satanás não faz isso. Bora, Satanás não faz isso, Deus também não faz. Ok? Então, o que acontece? Eles usaram os dons do Espírito? Sim, Jesus não disse que expulsaram demônios pelos demônios. Porque não pode acontecer isso. Terceiro, Jesus também não disse que eles profetizaram por espíritos de engano, como nós vamos ver no segundo caso aqui, ou no terceiro. Por um espírito de engano, não. Um espírito de falsa profecia, não é o caso aqui. Aqui são pessoas que estão sendo julgadas pelo próprio Cristo, no dia do julgamento lá, o julgamento da igreja, o julgamento da liderança do povo de Deus. Um tribunal de Cristo, é diferente do tribunal das nações, diferente do juízo final. São 3 tribunais, né? São 3 julgamentos. A igreja também passará pelo seu. E Pedro disse, olha, tempo que começa o julgamento, e o julgamento começa pela casa de Deus. Então há um julgamento da igreja para a entrega de galardão, aquela coisa toda. Há um julgamento das nações para estabelecimento do governo milenar de Cristo, acredito nisso. E há o juízo final, que é a coisa final de todas. Mas aqui em algum momento alguém chega e diz, nós não fizemos o uso corretamente dos dons que vieram de ti, os dons não são santos, os dons não são do teu Espírito, nós não usamos corretamente, usaram corretamente, os dons são do Espírito, os dons são santos, os dons são de Deus, no entanto eu não conheço vocês não têm registro aqui. Vocês não têm conexão de fato comigo, vocês não pertencem a mim, vocês aprenderam como usar, vocês aprenderam os mecanismos, vocês souberam como utilizar isso pela fé, porque os dons são pela fé. Os dons são pela fé, bispo. Paulo disse isso em Gálatas. Gente, como a gente precisa ler a Bíblia, não é? Como a gente precisa realmente ler de verdade, nem ficar... Desculpa, eu tenho milhares de livros, mas não é ficar lendo os livros. Você precisa ler os livros e filtrar. Eu já tenho dito isso, eu vou repetir, gente, a vida toda enquanto eu estiver vivo. Tem que filtrar o que você lê pela Escritura. Esse é o teu filtro, não é a teologia, não são os livros, não são os outros. Não, mas o pastor muito importante está fazendo... Ele não é meu filtro. O bispo é uma pessoa muito inteligente. O bispo não é o meu filtro. Meu filtro é a Escritura. Eu não tenho medo de dizer isso, gente. Eu não sou o seu filtro. Claro, eu tenho conhecimento bíblico. É meu papel como bispo conhecer a doutrina e falar ela mais correta e coerente possível com a Escritura. Mas se eu fizer coisa fora, tá fora. Amém ou não? Então o filtro é isso aqui. E o que tem acontecido é que a própria igreja de Cristo nos nossos dias está abandonando o filtro. Estão abandonando o filtro. Estão ouvindo muita gente, os camaradas estão isolando versículos por aí, estão criando um monte de teses e doutrinas. E essa igreja não está fazendo como os bereanos em Atos 14. Conferindo nas escrituras para saber, olha, se os próprios bereanos fizeram isso com Paulo, que era Paulo, nós não vamos fazer isso com os outros?
Temos que conferir na Escritura para saber se aquilo que estamos ouvindo realmente é coerente com a palavra de Deus, com a doutrina, com a fé. Paulo disse em Gálatas que os dons do Espírito e que a operação de milagres, né, é pela fé. Gálatas no capítulo 3, abra aí, anote aí. Gálatas capítulo 3, versículo 2. É pela fé? É pela fé. Versículo 2. Quero apenas saber isso. Paulo está questionando os Gálatas. Eu só quero saber isso. Me falem aí. Eu só quero saber isso. Como diz lá na minha terra, na Bahia. Me diga aí. Me diga aí. Olha, eu quero saber apenas isso. Vocês receberam o Espírito. Olha que interessante. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Opa! Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela palavra da fé? Pela pregação da fé? Não para aí não. Versículo 5. Aquele que lhes concede o Espírito. Aí vem tudo, tanto o Espírito, o selo, como os dons. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês. Será que ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é pela fé. Então Jesus está dizendo àquela turma de Mateus 7:21, vocês captaram o negócio pela fé. Vocês aprenderam a fazer. No entanto, afastem-se de mim, não conheço vocês. Vocês praticam a iniquidade, vocês praticam o mal, os interesses pelos quais vocês estão operando estes milagres. Não é necessariamente para abençoar as pessoas opressas, para que as pessoas recebam pela profecia edificação, consolação, exortação, para que as pessoas recebam milagres e saiam desses estados de situações, para que eles sejam libertos da opressão das trevas. Vocês fazem isso com outras motivações. Jesus não está dizendo qual é a motivação, mas a gente pode supor. Camarada pratica o mal, pratica a iniquidade, mas opera nos dons. Então, tanto o caráter dessa pessoa está destruído, quer dizer, ele não tem nenhum caráter, não tem nenhum escrúpulo, não tem nenhum limite, mas ele opera o dom. O problema é esse, porque quando homens que aparentam serem homens e mulheres de Deus, que se utilizam os dons do Espírito, fazem parecer às pessoas que eles realmente estão avalizados, que Deus está assinando embaixo. Olha, só pode ser Deus. E Jesus disse, não é não. Não tem registro aqui, não conheço, não me pertencem. E podem usar? Podem, por causa da fé. Podem aprender a operar pela fé. E uma pessoa equivocada pode ter fé? Pode. Como não? Os casos que nós vamos estudar, eu quero crer que em 2 aulas a gente encerre isso. Os casos que nós vamos estudar vão fazer, vocês vão perceber, está dentro do reino de Deus, não está fora. Todos os casos que nós vamos estudar são dentro do reino de Deus e não fora. Vamos ao primeiro caso? Vamos lá? Porque é muito importante. Vocês entenderam aí que é pela fé, e não é uma coisa assim, o Espírito Santo veio, ele dá dom a quem quer. Sim, ele continua. Nós estamos falando do ideal, o ideal dentro da igreja santa, a igreja abençoada, as pessoas buscando o dom. Claro, o Espírito Santo vai escolher cada um a quem dá. Agora, esses indivíduos aqui, mesmo dentro da igreja, estão fora desse princípio espiritual. Eles estão com interesses próprios, obscuros, entenebrecidos, como diz Paulo, no entendimento. Paulo também vai dizer, eles acreditam que a piedade, o que é piedade? A vida cristã, a prática da vida cristã é fonte de lucro.
E aí então, Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 4, são mercadores da palavra. 2 Coríntios 4, são mercadores da palavra, então estão fazendo de vocês negócio. Pedro diz isso, então aqui eu não estou, gente, eu não estou brigando, estou só expondo a escritura diz tudo isso. Nós já estávamos avisados. O problema é que a igreja tem uma tendência de esquecer, principalmente a igreja brasileira, né? Tem uma tendência de esquecer as coisas que a gente não esqueceu que o Senhor falou, e qualquer um que apareça, o Senhor está falando isso porque o Senhor quer o controle. O Senhor está falando isso porque o Senhor quer só o Senhor ser. Não, meu filho. Estamos falando de um modo geral. Eu também estou me expondo. Eu acabei de dizer, eu não sou filtro. Seu filtro é a escritura. Então, o que eu estiver falando não for útil não é só útil porque é utilitarismo. Útil no sentido que é bíblico. O que eu estou falando não é bíblico, você só elimina. Você só fica com o que for. Que não é, não é. Agora, sua referência não é a minha teologia. A teologia. A minha referência não é a teologia. Não, nem pode ser. A minha referência é a escritura. Todas as ciências, inclusive as ciências teológicas, precisam me ajudar a crer mais. É o que eu dizia quando eu estudava no seminário teológico. Eu sempre falei isso. Eu não quero ouvir um professor que não me auxilie a crer mais na escritura. Eu não me interesso. Por isso, gente, que eu não sou muito dado às questões. Eu sou professor de seminário teológico, mas eu não sou aquele homem com grandes anseios de ser um grande professor de seminário teológico. Assim, aquele desejo profundo, maravilhoso. Por quê? Não é porque eu não gosto do seminário teológico, nada a ver. É porque eu não aceito, pessoalmente, ser um professor em seminário teológico, que ao invés de auxiliar na edificação, de auxiliar no conhecimento, para que a pessoa creia melhor, com mais coerência, com mais acuidade, com mais limpeza, com mais clareza. Eu estou jogando um monte de doutrinas e de conceitos que vai trazer confusão ao estudante. Eu não aceito, eu não quero, eu não escuto um professor desse. Eu leio, gente, tudo que é contrário. Tem uns camaradas com uma teologia aí maluca, eu leio também, mas eu olho assim, desprezo, Deus me perdoe. Porque não são, né, homens de Deus de verdade, assim, no sentido bíblico. Né? São pessoas que estão causando dúvidas. São pessoas que estão tirando a fé. Mistura tanta coisa e fala assim, não, nós estamos dando a vocês todos os pontos de vista para você mesmo tirar a sua conclusão. Nunca aceitei esse tipo de pensamento. Isso não é correto, isso não é bíblico. A Bíblia não fica apresentando um monte de pensamento para você tirar a sua própria conclusão. Não existe isso na Escritura. Ela já vem pronta, você tem que crer nisso. Amém, gente? Você tem que crer nisso, não é ouvir todos os pontos de vista, você vai ouvir todas as religiões, aí você escolhe a que você quiser. Já pensou se fosse assim? Já pensou se fosse assim, gente? Que já não sendo assim, já é o desvario que é. Vocês imaginam se a pessoa tivesse que... Não, eu vou escutar todas as igrejas, eu vou ouvir todas as mensagens de todos os pastores, eu vou ouvir todas as religiões, aí um belo dia eu vou ver qual é a conclusão que eu tiro, vou escolher a que for melhor para mim. Você acha que Deus deixou isso? Por conta do ser humano? É verdade? Você acha que Deus deixou isso por conta do ser humano? Você é o centro? É você que escolhe o caminho, é você que escolhe a religião que lhe agradar, é você que escolhe a igreja que lhe agradar. Sabe por que muita gente muda de igreja? Porque normalmente não aguenta ouvir a verdade. Sabe por que muita gente muda de igreja? Porque não suporta ter que cumprir a palavra para se relacionar corretamente como Jesus ensina. Aí fica mudando de igreja para ver se acha uma que é mais assim. Isso também é uso errôneo dos dons que Deus deu, porque Deus não deu à pessoa esse direito.
E tem um monte de pastor por aí dizendo que é direito da pessoa escolher sair para onde quiser. E a Escritura não diz isso. Hebreus não diz isso. Hebreus 10 não diz isso. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já é um costume antigo sair. E a Escritura diz, não faça isso. Ok? Então, gente, nós estamos equivocados. Usando equivocadamente os dons, o que Deus nos deu. É um assunto difícil. Ainda mais se tratando de dons.